Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, por mais que o História de Sonhos fale o ano inteiro, chega nos meses de campanha, a gente se dedica mesmo, intensifica mesmo as informações para que a gente possa ter aí uma quantidade maior de pessoas sendo esclarecidas. Sabe, existem alguns dados desses bastidores que nós precisamos tornar público, porque é inadmissível que depois de tantos anos falando sobre o Outubro Rosa, em várias mídias diferentes, várias instituições, empresas, institutos, o Centro Nacional de Medicina, o Ministério da Saúde, ainda perdemos mulheres pela doença e por falta de informação, por preconceito, por ausência do conhecimento do próprio corpo. Essas mulheres passam por um dos tormentos que acaba sendo o segundo câncer que mais mata. É letal para muitas delas, para a maioria delas, porque quando vão buscar ajuda médica, já está num estágio muito avançado. E aí os cuidados, eles não são mais no âmbito da prevenção. A mulher tem por hábito, só depois dos 40 anos, ou então quando ela entra na fase da menopausa, parar e prestar atenção nela, no que está acontecendo com o corpo dela, com a vida dela, porque ela põe todos à sua frente. Quando criança, depois quando jovem, depois quando adulto, a família vem em primeiro lugar para as mulheres. Os filhos, o marido, os netos, e ela vai se deixando. Ela cuida de todos e vai se deixando. Quando a gente para falar sobre o câncer de mama, nós estamos, na verdade, produzindo de conscientização não só para as nossas mulheres, à nossa volta, mas por todas essas mulheres. Perceba, o História de Sonhos, dentro da nossa família História de Sonhos, tantas mulheres já foram acometidas por essa doença. Entre mães de alunos, vó de alunos, e é uma doença que sim, afeta toda a família da mulher que passa por isso. Então hoje a nossa conversa vai ser muito séria, muito importante. Nós vamos contar a história da Juliana, que já está aqui com a gente esperando para entrar. Nós vamos falar de como que foi para ela ser paciente oncológica e ainda está na fase da alta, né? Que é aquela alta controlada, aquela que ainda precisa de uma fiscalização, não tem mais a doença, mas precisa dessa fiscalização incentiva. E também vamos ter uma segunda participação especial nessa live. Então, por favor, parem o que está fazendo, chamem os amigos, convida, compartilha, multiplica essa informação. Informações realmente salvam vidas. Para quem conhece a gente e vem seguindo há muito tempo, já sabe que o nosso trabalho aqui é trabalhar a conscientização dos nossos alunos, porque uma pessoa da família que sabe as informações pode produzir recuperação para tantas outras. Combinado? Eu quero que vocês chamem mesmo, tá? Deixa eu chamar as convidadas de hoje. Elas já estão... Na hora que o convite chegar para vocês, vocês vão entrando. A conversa vai ser leve, vai ser agradável, muito importante. E é importantíssimo que vocês parem para ouvir. Bem-vinda, Ju, bem-vinda, Cleire. Oi, Ana. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus. Juliana, muito obrigada. Olha que legal você de lenço, isso mesmo, Juliana. A gente olha você de lenço agora e a gente fica muito feliz e sabe que o lenço é um instrumento muito importante para a mulher que passa pelo problema do câncer de mama. Eu quero te agradecer por você tornar a sua história pública para os nossos alunos, para os nossos seguidores
E quero agradecer a Cleire por estar aqui comigo, proporcionando essa conversa, onde a gente vai tirar da Juliana tudo que a gente puder saber, o que passa um paciente que viveu a história do câncer de mama. Ju, bem-vinda. Muito obrigada. Olá, Ana. Olá, Cleire. Só peço desculpa que às vezes pode ser que a minha internet dê uma travadinha, tá bom? E você Isso é já tá comum acostumada aqui. Você já está acostumada aqui comigo, você sabe que ela trava para todo mundo, não é só para você. Cleire, obrigada por ter aceitado de fazer essa surpresa para a Ju, de estar junto comigo aqui hoje, né? E foi uma surpresa mesmo, achei. Estou super feliz com isso. E poder me ajudar. A gente é parceira no PHS, né? Mas é um prazer muito grande. A história é muito boa, o prazer é enorme. Tenho certeza disso. Ju, antes de começar a perguntar, eu quero dar umas informações que eu separei para o pessoal da plataforma, que eu acho extremamente necessário. Sim. O mês de outubro, ele é um mês... Eu estou aqui com o pessoal da plataforma agora, preste bastante atenção no que eu vou falar. Que todo mundo acaba se movimentando para falar sobre o câncer de mama. É importante a gente criar uma data no ano para amplificar uma informação que a gente deveria ter o ano todo. E que, na verdade, quando a gente é acompanhado por um médico, a gente já tem. Mas nós mulheres, por nos deixarmos sempre por último na fila do pão, não é? Sim. A gente acaba não buscando ajuda no ano todo. E aí, em outubro, então, foi estabelecida a campanha pelo Ministério de Saúde, aonde abre essa conscientização maior. Os monumentos ficam iluminados em rosa, as empresas param os seus funcionários para essa campanha de conscientização. O Centro de Saúde trabalha especificamente nesse mês, todo voltado para o acolhimento dessa mulher que precisa pelo menos de informação no início. Porque ela pode não ter câncer, e é bom que não tenha, mas precisa saber, precisa procurar ajuda. Você anda pelas ruas, os outdoors, os prédios públicos, os monumentos, até o Cristo Redentor ganha a cor rosa, para que a gente possa parar, nós mulheres possamos parar e nos conscientizar da importância dessa luta contra o câncer de mama. Mas eu quero fazer aqui um parênteses que eu já faço desde quando eu me descobri lá atrás paciente oncológico. Preste atenção. Homens, preste atenção. O câncer de mama não é um problema exclusivo só de nós, mulheres. Ele também acomete homens em menor escala, mas acontece. Então, na verdade, o Outubro Rosa fala direto com a mulher e o homem precisa ganhar essa consciência, ou para cuidar da sua mulher, da mulher especial, da sua família, ou para também se cuidar. Feito isso, desde os anos 90, a campanha vem criando uma intensificação muito grande. E aí vários lugares no mundo vão aderindo. Algumas ONGs, alguns institutos, a gente está falando sobre isso nas nossas postagens. A Cleire e a Elisandra estão fazendo um conteúdo extremamente bacana para vocês aqui no nosso feed. Então, se você tem curiosidade sobre as estatísticas, o que fazer primeiro, quem procurar primeiro, como pedir ajuda, como se autoexaminar, acredite, aqui o nosso feed nessa semana e na semana que vem vai estar recheado de informação que essas duas produziram para vocês e eu quero que vocês atentem a isso. A informação que mais te chamou a atenção, salve. A informação que você acha que alguém precisa saber, compartilhe. A informação que você gostou, clica aí no coraçãozinho. Por quê? Esse conteúdo está sendo disponibilizado para vocês em várias instituições. A História de Sonhos não ia ficar diferente. Desde que eu me conheço por gente, eu falo sobre o Outubro Rosa. Mas desde os anos 96 eu embarquei nessa campanha. E em vários anos diferentes nós contactamos pessoas para contar as suas histórias. Ano passado foi muito legal, a gente falou com... Ano passado e o ano retrasado, nós temos a autorização pública da Bia Peixeiro para poder contar a história dela, que é uma história que particularmente inspirou
para que eu também tivesse força. E hoje a gente vai contar em detalhes para vocês, e por isso vocês podem fazer pergunta, da vida da Juliana, paciente oncológico. Preste atenção, porque não existe classe social, não existe cor, não existe religiosidade. Existe uma doença que bate na nossa porta e tira o nosso chão. Ju, como é que foi saber que tinha um problema e ainda nem sabia qual era? Como é que tudo começou? Então, boa noite todo mundo. É um prazer falar um pouquinho sobre isso. Diferentemente, talvez, das pessoas, eu não tenho problema nenhum em contar a minha história e acho que sempre uma informação sempre ajuda. Tá dando para me ouvir, né? Sim. Tá perfeito. Bora. Então, legal. Então, começou da seguinte forma. Eu tinha uma amiga, tenho, né, uma amiga, e ela estava passando pelo mesmo problema. Ela descobriu um câncer de mama e ela estava fazendo tratamento. E eu vendo, acompanhando desde o começo o tratamento dela, e parei e pensei num dia. Falei, nossa, como é que eu me sentiria no lugar dela se eu tivesse câncer de mama? Eu já tinha feito mamografia, fazia uns 11 meses mais ou menos que eu tinha feito a mamografia. E me deu um estalo naquele dia. Falei, nossa, eu vou adiantar meu exame, porque eu sempre fazia, né, anualmente a mamografia. Fui na minha ginecologista, falei para ela, falei, olha, eu quero fazer os exames de rotina, tal. Ela falou, então vamos pedir um ultrassom de mama e uma mamografia. E eu fui fazer a mamografia. Nunca tinha feito, já tinha feito autoexame, não tinha sentido nada, absolutamente nada. Na hora da mamografia, eu achei estranho, porque a moça voltou, né, a técnica voltou, ela falou, olha, eu preciso de uma ultrassom, uma foto melhor do seu, não, uma imagem melhor da mama esquerda. Falei, nossa, mas você encontrou alguma coisa? Ela falou, não, eu acho que a médica vai pedir. Ela fez, e eu já fiquei com aquilo meio encucada. Falei, nossa, mas da outra vez não aconteceu isso, né? Por que está acontecendo agora? Corri, marquei meu ultrassom de mama, e a hora que eu abri o exame, na hora que ficou pronta a mamografia, eu levei o maior susto. Por quê? A mamografia, para quem não conhece, né, ou quem nunca fez, tem uma escala, a escala de Behards. Então, ela tem Behards 1, 2, 3 e 4. Quando eu abri, estava Behards 4. E eu já sabia que isso significava por causa da minha amiga. Aí já tinha exame marcado, ultrassom de mama marcado. Fui para um ultrassom naquele mesmo dia e o médico virou para mim e falou assim, olha, eu estou vendo aqui a mesma coisa que aparece na mamografia. Você tem mastologista? Eu na hora falei para ele, mastologista não, mas eu vou achar um hoje, né? Uhum. Saí lá do exame e fui para o consultório. Consegui uma consulta para o dia seguinte. O médico me examinou, apalpou, ele falou, olha, eu não estou sentindo nada, porque na verdade o que aconteceu? Tinha aparecido um nódulo na mamografia que foi confirmado no ultrassom. E aí ele falou, mas eu não tá aparecendo nada aqui para mim. Ele falou, não estou sentindo nada. Mas eu já pedi uma biópsia. E aí ele pediu a biópsia, marquei, fui fazer a biópsia, que é um exame, quando a gente tem, né, aparece um nódulo, e depois de uma semana saiu o resultado. Depois de uma semana, o laboratório me ligou e me pediu para passar no laboratório para assinar um outro papel, um outro pedido, que eles precisavam fazer um exame complementar. Nesse momento eu tive certeza que eu estava com câncer de mama. E a sua sensação durante todo esse processo? Qual foi a sua sensação? Sentimento. Na verdade, é o sentimento. Dá muito medo. Medo. Uhum. Eu acho que assim, até a hora de confirmar, eu não tive tanto medo. Mas na hora que eu peguei o exame na mão, né, que ela me pediu para fazer uma complementação e eu perguntei qual era o exame, e eu sabia que ela me fala que é o histoquímico, que na verdade ele serve para confirmar o câncer, né, e identificar o que tipo que é, para orientar o médico qual é o exame, qual é o tratamento que ele vai ter que fazer.
Então, quando ela me pede o histoquímico, aí me bate o medo. Até então, eu não estava. O exame foi direto para o meu médico, né? No dia da consulta eu fui, eu não quis abrir antes. E a hora que ele abre, ele falou, olha, dificilmente eu me engano, ele falou, mas no seu caso eu me enganei. De fato, você está com câncer de mama. Aí foi, assim, um medo muito grande. Só que, ao mesmo tempo, eu já estava acompanhando o meu caso da minha amiga, né? Então, eu já sabia o que vinha, quais eram os passos que eu tinha que tomar. E isso foi muito bom para mim. Então, assim, se a gente Juliana tem a possibilidade de ter informações, é se espelhar no algum outro paciente. Porque o caminho que a gente faz pode encurtar o caminho do outro. Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tinha mais de 40 ou ainda não? Eu estava com 41 anos. Tinha completado 41 anos em janeiro. E você já tinha por prática fazer a mamografia ou era a sua segunda mamografia? Era a minha terceira mamografia. Era a minha terceira. Eu não tenho nenhum caso de câncer de mama na família. Aliás, nenhum caso de câncer na família. E eu jamais imaginei que eu seria uma paciente de câncer de mama. Porque, na verdade, assim, a gente se baseia muito nos dados que a ciência tem. De fato, tem alguns fatores que não são determinantes, mas que contribuem. Mas eu não me encaixava neles, né? Então, por exemplo, um dos fatores você não mulheres que não engravidaram, eu tenho um filho. Mulheres que não amamentaram, eu amamentei o meu até 1 ano e 6 meses. Mulheres que fumam, eu nunca fumei. Mulheres que bebem, nunca bebi, né? Então, das estatísticas, dos fatores que mostram, né, que assim, são mais predominantes, eu não me encaixava em nenhum deles. Então, nunca me passou pela cabeça, né, que eu seria uma paciente de câncer de mama. Embora tivesse uma amiga muito próxima. Isso mostra que mesmo não tendo essas indicações anteriores, é importantíssimo fazer a mamografia, né, Juliana? Mesmo não tendo o que diz que são precedentes, na verdade, né? É importante fazer a mamografia, porque no seu caso foi a mamografia que trouxe o resultado, né? Exatamente. Nem o meu médico, o meu mastologista, fazendo o exame do toque, ele sentiu. Se a gente tivesse esperado aparecer o nódulo, sentir o nódulo, eu estaria com um câncer muito mais avançado do que estava. Eu peguei ele, em razão da mamografia, eu consegui pegar um nódulo de 0,6 milímetros. Ele não tinha 1 centímetro, ele era muito pequenininho. Então, assim, o tempo, né, o exame, né, o diagnóstico precoce, ele facilita muito tanto o tratamento quanto a efetividade do tratamento, né? Então, assim, fazer o exame anual é importantíssimo. Eu tinha feito 11 meses atrás e não tinha dado nada. É exatamente essa sua fala que eu quero chamar a atenção, Juliana. Porque, assim, mulheres com menos de 40 anos, elas normalmente têm a mama mais densa. Os médicos até usam um termo para explicar para a gente nas nossas consultas, os nossos ginecologistas, de um modo geral, ou os mastologistas, que são os médicos especialistas na mama, de que são mamas jovens, mamas densas, sim, mamas que normalmente, inclusive, vão ter nódulos. Nodulação na mama não é anormal, porque pode ser cisto, pode ter microcalcificações, não necessariamente serão câncer. Mas quando você conhece o seu corpo e faz o autoexame, você percebe que aquela ondulação, aquela saliência não estava ali no mês passado, né? E normalmente o período do autoexame nós devemos fazer pós o período da menstruação.
Por quê? Já passamos pelo inchaço das mamas para as mulheres que têm TPM, todas as alterações que o processo de menstruar causa, né? Já passamos pelo inchaço da mama, ela já voltou ao tamanho normal. A gente já não está mais com ela tão dolorida, que às vezes acontece no ciclo pré-menstrual. Então, a gente consegue perceber a diferença. Examinar a mama toda vez que for tomar banho, né? Você está ali tomando o seu banho, fazendo a sua higiene, faça o autoexame. Percebeu diferença na textura da mama, na cor da mama, mudança da auréola? Tem mamas, por exemplo, que parecem que são cheias de celulites, né? Parece que elas são umas laranjinhas, na verdade, né? Todas cheias, como se fossem celulites. Não são, podem ser sinais. Tem mamas que aparecem secreções. A mama não pode eliminar secreção. A mama só elimina leite. Esse é o processo natural da mama. Então, seja lá qual for o tipo de líquido, amarelado, mais claro, parecendo uma água rala, não pode. Não está no período de amamentar, não pode. Tem que ter atenção. Ju, as mulheres começam a pensar na mamografia aos 40 anos. E dificilmente vão ao ginecologista antes dessa idade para fazer o seu acompanhamento anual. É importante ir no ginecologista uma vez por ano, desde quando você se torna mulher. Não importa a sua idade. Se você tem uma frequência médica, o seu médico sempre é o mesmo, ele também conhece o seu corpo. Ele também pode ter o olhar mais atento por você. Às vezes passa desapercebido. E às vezes é tão pequenininho como foi o da Juliana. No autoexame, não se conseguia tocar. A mamografia, ela é importante porque ao fazer a radiografia da mama, você consegue fazer a impressão das células cancerígenas. Por isso, ela é o exame mais aconselhado. Para as mamas densas, ela é completada. A informação que a mamografia tem é completada com a ultrassonografia de mama. Um exame totalmente indolor. A mamografia, às vezes, vai te incomodar. Mas a ultrassonografia de mama não vai. E ela completa a informação. E, em alguns casos, como microcalcificações de câncer ou células muito pequenininhas do tumor, é necessário uma ressonância magnética. No SUS, todo esse ciclo de exame é oferecido. Na rede particular, todo esse ciclo de exame é oferecido. Nos convênios médicos, todo esse ciclo de exame é oferecido e de forma preventiva. Você não precisa ter 40 anos. Comece agora, comece hoje, com histórico ou sem histórico familiar. Juliana, recebeu o diagnóstico, ficou confirmado. Era câncer. Tem um sentimento que a gente fica ali. Eu tive, você tem, todos nós teríamos, inclusive, se não tivesse câncer e recebesse essa notícia. Mas e a reação? Qual foi a reação que a Juliana teve quando a notícia não era mais outra? Era de verdade, o câncer estava ali. Eu acho que assim, eu brinco que eu falo que eu tive um dia de luto. E o resto foi de luta. No dia que eu peguei o resultado, eu fiquei muito revoltada, porque a gente não espera isso, né? A pergunta para mim era, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu tinha que fazer que eu não fiz, né? E no dia seguinte, eu já tinha marcado, né, um oncologista, porque meu plano, né, eu tinha plano de saúde, tenho plano de saúde, então eu já, como a minha amiga também, né, estava em fase de tratamento, ela conseguiu uma consulta para mim até um pouco mais rápido com o oncologista. Então, assim que saiu a minha biópsia, eu levei para ele. E foi justamente essa pergunta que eu fiz para ele. Ele chama Dr. André. Eu falo que o André é meu anjo da guarda também, né? Tenho vários ali.
E aí o doutor André falou, eu perguntei para ele, o que é que eu não fiz ou o que eu fiz de errado? Aí ele falou, não, Juliana, a gente tem que falar o seguinte, o que é que você fez de certo? Que é fazer o exame. Porque, na verdade, ele falou assim, o exame, ele não existe para dizer assim, um preventivo contra o câncer de mama. Porque, assim, o que a gente faz é rastrear para conseguir pegar o nódulo, né, muito no comecinho, né? Porque daí, às vezes, pode ser que não seja nem considerado como um câncer. Ele não está no estágio invasivo ainda. É apenas um nódulo que pode, mais para frente, uma lesão pré-cancerígena, que pode, mais para frente, se tornar um câncer de mama. Então, ele falou, isso você fez certo, fazer o exame anual. Não esperar sentir um nódulo na mama. Porque, às vezes, as pessoas falam, eu não tenho nada, não estou sentindo nada, eu não vou fazer o exame. Entendeu? Então, você perde aquele time, aquele tempo de começar o tratamento no início. Então, assim, foi fundamental eu ter feito os exames anual. Porque, assim, eles comparam um exame com o outro. E foi nesta comparação que eles identificaram, assim, uma mudança muito pequenininha, meio centímetro. Um aglomeradinho de células ali, um pouquinho mais para cima do que normalmente acontece. Ele estava quase que na parte superior da mama. Então, era um lugar, assim, muito difícil de pegar. E a técnica da mamografia, ela foi muito cuidadosa, muito criteriosa ali. E ainda ele falou assim, olha, você deu muita sorte, porque ele estava num lugar muito difícil de enxergar, né? Ele falou assim, ter feito a mamografia e ter feito o ultrassom foi fundamental. Então, por isso que eu falo que foi o dia de luto, que foi o dia do diagnóstico, o dia que eu peguei o resultado da minha biópsia, né? Aquele dia foi o dia de luto mesmo. Depois foi o dia de luto, porque na verdade eu já saí do consultório, tanto do mastologista quanto do oncologista, já sabendo qual era o caminho que eu tinha que seguir. Porque, além disso, né, e tendo as minhas companheiras, a minha família ao meu lado me ajudou muito. Aí foi só luta, né? Porque é um período de luta mesmo. Mas a gente, eu encarei como assim, eu tenho a chance... Desculpa, Juliana. Imagina, pode falar, Cleire. Não, então, eu quero dizer que nessa luta, quando você tem o apoio da família, você tem os amigos do seu lado, você tem esse suporte, é essencial, né? É essencial. É essencial, é essencial. Como é que foi isso na sua família, Juliana? E as pessoas à sua volta? Medo, alegria de saber que estava no começo, tinha cura... triste, porque o nome câncer parece que já vem associado com um sinalzinho de igual, luz fluorescente brilhante, tipo assim, vai morrer, né? Não importa onde está o câncer, que parece que é bem assim que funciona. Como é que foi na sua família? Qual foi o impacto? Eu acho que assim, Ana, existe um estigma com o paciente de câncer. E eu falo isso porque, assim, é muito engraçado, porque até então a gente nunca presta atenção, né? Mas, por exemplo, eu falava assim, tudo que eu ia assistir na televisão tinha o paciente de câncer. E normalmente eles colocam como paciente em estado terminal e ele vai morrer. Então, se associa, fica com estigma de que câncer não tem cura, né? Todo mundo que tem câncer vai morrer. E essa que é a imagem que fica muito forte pra gente, né? Então, assim, foi um susto muito grande na família, porque, na verdade, nos amigos também. A gente estava acompanhando, no meu trabalho, a minha amiga de trabalho, a Lu, ela estava em tratamento, e aí eu venho, ela estava em tratamento há um ano, e, assim, no ano seguinte, ela descobriu dela em agosto de 2015. Eu descobri o meu em julho de 2016. Então, entre um e o outro, a gente foi menos de um ano. Então, assim, e é uma escola formado quase que 99% por mulheres. Isso assustou muito todo mundo, né? Porque, na verdade, nossa, 2 casos na mesma escola, meu Deus, né? É mais comum do que a gente imagina. Então, assim, todo mundo ficou muito assustado.
na minha família também, porque a gente não tem nenhum histórico de câncer na família. Mas, assim, eu acho que o fato de eu estar respaldada por médicos e ter, assim, demonstrado um pouco mais de confiança no tratamento, que é questão de confiança mesmo, né? Eu consegui levar e, de uma certa forma, tranquilizar. Eu não posso dizer que foi, assim, nossa, tirar de letra. Não foi, não. Foi difícil. É uma situação difícil. Ô, Cleide, vamos dar boa noite para o pessoal que está na live, o pessoal aí que está no comentário. Eu vou falando um tanto aqui, você cumprimenta o restante aí pra gente, né? Deixa eu agradecer a participação do pessoal, o Cielo sempre com a gente, o Luiz, a Louise, o Lotoquini, na verdade, Lutoquini, desculpa, o John, o Carlos, é minha amiga. O Carlos, olha a professora Karina aí, gente, beijo, Karina. Amo essa menina, o trabalho dela. Nós, né? Nós amamos o trabalho dela. A Fabi, o Leonan, a Caneta Azul. Quem mais está aqui? A Caroline. Quem mais, Cleide? Ajuda eu aí. Li textos. Beijo, Li. A Neuzinho, minha amiga tá aí, que eu já vi a Neuzinha, ela tá sempre aqui com a gente. Queria agradecer aos meus amigos, né? Sim, que entraram. Que entrou. Quem mais? Vê aí, Cleide. Tá aí também, Ana, ó. A Li, que também esteve com a gente, conversou na live. Eita, né? E a nossa escritora, né? A gente tem orgulho dessa menina. Nelian, beijo. Obrigada. Faz tempo que eu não falo com você, me perdoa pela ausência. Fabiano. Beijo, Fabiano. Fabiano, nossos mapas mentais. Esse menino é um Deus. Deus colocou um presente quando entregou o Fabiano pra gente aqui no História de Sonhos. Voluntário com a gente. Ele está, inclusive, falando, Juliana, assunto muito relevante, vamos chamar mais pessoas para essa live. Obrigada, Fabiana, é isso mesmo, chamar mais pessoas. Quem mais aqui? A Neuzinha está dizendo que lembra das duas, né, de vocês duas com câncer, você e a sua amiga. Quem mais, Cleide? Gabriel. Ana. Flávia. O Miguel, olha. A Andréia, minha prima, tá por aí que eu vi. A outra Andréia, tá todo mundo por aí. Eu quero agradecer. Deixa eu isso mesmo. Compartilha com outras pessoas, chama mais gente pra cá, porque a história da Ju não é comum, mas a história da Ju traz pra gente uma coisa que a gente normalmente não fala, que é a ausência de sintomas e fatores de risco. Né? A Juliana não tinha nem os sintomas, nem os fatores de risco. Diga, Cleide. Não. Ô, Ana, deixa eu só aproveitar esse pessoal que está na live. Alguma pergunta, alguma dúvida que tenha para mandar para a gente, que a gente corre atrás e faz os posts depois, a gente complementa, é importantíssimo para a gente. Tá bom? Sim, a gente tem feito bastante coisa, mas qualquer coisa que o pessoal precisar, vai mandando, manda uma mensagem e a gente corre atrás. Pois é. E fiquem à vontade para perguntar também, tá? Não se sintam constrangidos, falar para mim que vai ficar chateada, eu não vou, sou de boa. O povo da plataforma aqui já tem pergunta para você, ó. O Marcelo do curso Comunicação está falando o seguinte: Ana, pergunta para Profa Ju, olha que lindinho. Para Profa Ju, medo sim. A gente pode imaginar que ela teve, mas desespero a ponto de não querer lutar nunca? Você queria desistir de alguma coisa, Ju, durante esse processo? Não, nenhum momento. Eu acho que se tem uma coisa que eu posso falar para as pessoas, é não desistir. Não desistir. Eu pus na minha cabeça que eu vou, né, lutei e vou lutar sempre até a última gotinha de possibilidade que tenha, eu vou agarrar. Então foi justamente isso que eu pensei, o que eu tenho que fazer. Eu já sabia, porque na hora que o médico falou, ele falou, a gente vai ter que fazer um tratamento, ele é longo, ele é um tratamento difícil um pouco, para alguns, talvez para outros nem tanto. Vai ter os sintomas clássicos, né? Principalmente perder o cabelo, né? Porque é o primeiro que todo mundo se assusta.
mas a gente sabia que era uma esperança que eu tinha. Então, assim, acreditar que é possível e lutar até o último momento, a gente luta, né? Ju, como é que foi a sequência? Eu tô em remissão? Como é que foi a sequência do seu tratamento? A Marli, aqui do Sete Ferramentas, ela está perguntando assim, tem uma sequência para todo mundo, é igual, cada um é cada um? Qual foi as etapas do tratamento? Não existe uma sequência única, tá, Ana? Porque, na verdade, depende do estágio que o câncer está. Então, o meu, como era um câncer inicial, um tumor pequeno, relativamente pequeno, e o tipo de câncer que é, porque não existe um tipo único de câncer de mama, é importante falar isso. Por isso, o exame do histoquímico, que é feito, uma análise da célula, para saber qual o medicamento que ele vai reagir, né, e de que tipo que ele é. Isso é fundamental para o médico, né, poder identificar qual é o melhor tratamento. No meu caso, foi o seguinte, eu fiz os exames, peguei o resultado da biópsia, aí foi agendado uma cirurgia. No caso, quando eu fiz a cirurgia, o médico me falou, nós vamos tentar fazer uma cirurgia, ele chama de conservadora, que é tirar uma quantidade da mama, mas não a mama toda. E outra cirurgia que foi feita no mesmo momento foi a análise do linfonodo sentinela. Então, para quem não sabe, o câncer de mama, ele também se espalha pelo restante do corpo através dos linfonodos, que a gente tem nas axilas. A gente tem em várias partes do corpo, mas o primeiro que aparece é nas axilas. Então, quando a gente faz o exame, é até engraçado, porque quando a gente vai fazer o ultrassom de mama, vocês veem que o médico examina a axila, ele passa o visor ali do ultrassom na axila. Para quê? Para ele ver se os linfonodos estão com os tamanhos certinhos também, né? Se não tem nenhum nódulo ali. Então, foi feito uma cirurgia. No meu caso, ele avisou que ela poderia ser uma mastectomia total, que é a retirada da mama toda e também da cadeia dos linfonodos da axila. Mas eu havia a possibilidade também de fazer ela conservadora, que é retirada apenas do quadrante e o linfonodo sentinela para exame. Que caso ele desse, né, limpo, que eles falam que é estar sem contaminação, e a margem em volta do tumor estiver limpa, aí eles param ali a cirurgia, na verdade, eles só tiram o tumor, e aí a gente dá o prosseguimento com o tratamento. Então, no meu caso, por ele ser muito pequenininho, na hora que tirou a margem, o médico examinou, né, porque vai ter sempre o médico que vai colocar essa peça que eles chamam no microscópio, vai analisar, e ele vê que não tem nenhuma célula cancerígena naquele pedacinho que ele tirou, e nem no linfonodo sentinela. Ele faz, né, termina a cirurgia, fecha, e aí eu levei 2 meses de recuperação da cirurgia para depois começar o tratamento. Aí foi radioterapia e quimioterapia. Eu comecei com quimioterapia. Eu fiz 4 sessões de quimioterapia, então 4 sessões de quimioterapia vermelha e 12 sessões de quimioterapia branca. E isso foi mais ou menos 1 ano para fazer. Porque eram de 20 em 20 dias, depois de uma semana, toda terça-feira eu fazia. E depois foram as rádios. As radioterapias eram diárias e foram 40 sessões que eu precisei, 30 sessões que eu precisei fazer. Tem pessoas que não fazem a cirurgia. A branca e a vermelha, existe branca, amarela e vermelha. Existem 3 tipos. A vermelha, que eles chamam que é mais forte. Por que a gente fala quimioterapia vermelha? Porque o pacotinho né, que ele vem embalado, o remedinho, ele vem no pacotinho cor de laranja. E ele é laranjinho. Então, os médicos, para identificar para a gente, eles só falam a cor. Então, mas ela é mais forte, é um remédio específico, tá? Que também não é igual para todo mundo, vai depender do tipo de exame, de tipo de câncer que é. A branca, ele é um pouco mais leve, tá? Tem efeitos colaterais diferentes.
mas nenhum efeito colateral, né, pode ser maior do que a chance da gente de estar vivo, né? Então, não tem efeito colateral que nos impeça de fazer. Certeza. Olha, o pessoal da plataforma aqui tem mais perguntas, tá? E o pessoal que está acompanhando a gente no Instagram, se quiser fazer perguntas, coloca aqui no comentário que a Cleide vai pegando para vocês e vai traduzindo aí para a Ju. Tinha uma aqui, mas perguntando se ela tinha tirado as mamas, mas a Juliana já comentou que foi feito, então aí a gente sana, né? Isso. Eu fiz uma cirurgia, a mastectomia, o quadrante superior, então foi tirado 7 centímetros da minha mama, ainda bem que eu tinha uma mama grande, né? Foram 7 centímetros e o linfonodo sentinela. Gente, tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante. Eu não sabia que a mama começa na axila. Explica isso de novo. Deixa eu contar para vocês. Ano passado foi muito intensa a live que nós fizemos nas múltiplas plataformas, porque naquela live, inclusive, eu mostro para vocês como é a sequência do autoexame, né? E esse ano, inclusive, a pedido de vocês mesmo, nós estamos reproduzindo no dia 12 a live que fala exatamente sobre isso. Tá lá no canal do YouTube. Então, dia 12 já está até programado lá, o Thiago já deve ter feito isso. É só vocês irem para o canal do YouTube e assistir, porque ela ficou bem legal, bem bacana. Mas vamos pensar o seguinte, ó, mão para cima, né, Juliana? Vamos fazer para eles poderem mostrar, né? Para eles saberem. Mão para cima, estica bem. Ótimo, agora põe atrás da nuca, tem que estar deitadinho, porque deitado você sente a mama melhor. Se você estiver em pé, que faça embaixo do chuveiro, ou de frente com o espelho, né? E comece a examinar exatamente da onde termina o braço, ó. E é aqui mesmo, na axila, no famoso sovaco. É aqui que a gente começa a tocar. E, gente, não tenha medo de se apertar, porque esse se apertar, vocês conseguem ver eu me apertando aí, ó? Não é dolorido, não te machuca. E você consegue saber como é a sua mama. Começou aqui, vai para baixo, pega a mama lá embaixo, ó. E aí vem em movimento circular, tá? Começa embaixo do braço, circula a mama todinha. Eu também tenho aí uns tetão, Juliana. Então aqui é bastante, é abundante, né? Tirei um tanto e tem mais um tanto para tirar aqui ainda. Sempre. E faça o movimento circular. Comece círculo grande, vai fechando o círculo até chegar no bico do seio. Fez isso de um lado? Não tenha preguiça, estica o braço, põe atrás da nuca, começa tudo de novo. Se você está em pé, faça embaixo do chuveiro ou então de frente com o espelho. Se você está deitadinho, você vai se sentir melhor. Vai dormir? Faz a posição barriga para cima e se examina, se toca, se conheça. Né? O Jailson falou isso tão bem ontem. Mulheres, o ano passado, né? Mulheres, por favor, se conheçam. Conheçam o seu corpo, o detalhe do seu corpo, né? Cleide, tem mais pergunta por aí ou não? Não, mas tem gente falando aqui. A Neuzinha está dizendo que ela faz o autoexame sempre e a mamografia também. Certíssimo, Neuzinha. Perfeito, né? Perfeito. Fiquem no pé das mulheres, né? Das mulheres das suas famílias, né? Eu lembro muito bem do Marco Aurélio. Ele foi um aluno meu de 2017. Que assim, ele ficou infernizando a mãe dele depois de uma campanha nossa na escola. Ele ficou infernizando a mãe dele. Você precisa ir no médico, você já fez 40 e não sei o que, descobri na escola que você tinha que ir. E a mãe foi precocemente diagnosticada com câncer a tempo de passar pelo tratamento e de ter a cura. Ju, no nosso caminho de tratamento, e aí eu me incluo nessa fala, a gente faz muita amizade. Né? Porque a gente vai pro hospital, os pacientes, as mulheres que estão ali, os pacientes normalmente são os mesmos. Aí a gente chega lá, semana seguinte a outra também tá. Às vezes a gente tá um pouquinho fraco, debilitado, a outra tá forte. Às vezes é o contrário, né? É a gente que tá forte, a outra que tá fraca, um pouquinho, porque a gente tem reação medicamentosa.
né? Tudo isso acontece, mas às vezes a gente perde alguém no caminho, né? Durante o meu tratamento eu perdi algumas pessoas. E aí, quando a gente perde uma colega de tratamento, a gente dá uma baqueada, Juliana. Eu às vezes baqueava, e você? Eu também, Ana. Eu me lembro muito, porque assim, no mesmo dia que eu fui diagnosticada, tinha um rapaz de 18 anos que também tinha acabado de receber o diagnóstico. E o caso dele me chamou muita atenção. Ele chamava Guilherme, 18 anos, e ele me chamou a atenção primeiro porque ele tinha a mesma idade do meu filho, né? Então, você já sabe, mãe, né? Mãe é um bicho à toa. Eu costumo dizer que nossa vida é bicho à toa. E o dele foi muito impactante pelo seguinte, ele sentia muita dor no tórax, sabe, nesta região aqui, ó. Então, fizeram vários e vários exames dele e não identificava o que era, né? Não sabia o que era, não era coração, não era estômago, não era esôfago, e ele sentia essa dor. Até que não tinha mais o que fazer, vão fazer uma cirurgia exploratória. E nessa cirurgia exploratória descobriram, na verdade, um tumorzinho muito pequenininho, que era, na verdade, um câncer, que normalmente acontece no testículo. Só que no dele aconteceu nesta região aqui. Porque quando o neném está se formando, né, o bebê, o feto está se formando, todos os órgãos se formam na mesma região aqui. Antes de começar a crescer perninha, bracinho, os órgãos são formados, né, todos na região. Então só tem cabeça e tronco. E aí, conforme o neném vai se desenvolvendo, né, cada coisinha vai para o seu lugar. E ali ficou um restinho de tecido do testículo. Quando ele entrou na puberdade, o testículo começou a desenvolver e o tumor começou a desenvolver também. E a gente começou a quimioterapia muito junto, né? Então a gente estava toda vez, a gente fazia quimioterapia no mesmo dia. E aí, só que a minha terminou um pouco antes que a dele, então eu fui para a rádio antes que ele. E quando a gente faz a quimioterapia, quando a gente está em tratamento, a gente tem quase que consultas semanais com o oncologista, né? Então, depois que eu fui para a rádio, era outro médico que me acompanhava, que daí era um médico especialista na radioterapia. O oncologista é um médico especialista na medicação da quimioterapia, que é oncologista, mas ele é especialista na quimio. E aí eu fui para um oncologista especialista na radioterapia, que é feito numa máquina. E a quimioterapia é uma injeção, um soro, vamos dizer assim, que você toma na veia. E aí, nisso, o Guilherme ficou ainda em quimio e eu fui para a rádio. Um dia eu cheguei para minha consulta, o Guilherme estava na cadeira de rodas. Aí aquilo já me impactou, né? Porque até então, faziam 20, 30 dias que eu tinha visto o Guilherme e nós tínhamos conversado a respeito disso. E era muito engraçado, porque a minha quimio, eu não conseguia comer nada quente. Porque tudo quente me causava ou feridinha na boca, era uma sensação ruim. Então, era tudo gelado. E o Guilherme, a quimio dele, fazia com que ele tivesse choque toda vez que ele chegasse perto da geladeira. Porque tudo que era gelado, para ele, dava choque. E eu querendo tomar uma coisa quente e ele querendo tomar coisa gelada. Era muito engraçado que a gente falava sobre isso. E eu achei ele bem, naquele dia, muito cansado. E aí, na semana seguinte, eu fiquei sabendo que o Guilherme não aguentou mais o tratamento. Né? Então, assim, foi um dos casos assim que me impactou muito. Não era um câncer de mama, né? Embora tinha um senhorzinho, seu Benedito, que fazia comigo, que ele tinha câncer de mama. E aí ele estava em tratamento assim como eu. Então, ele tomava a mesma medicação que eu. Juliana, tem uma pergunta aqui, Deia Rosa. Seu cabelo caiu ou você raspou? As duas coisas. Porque, assim, eu nunca, assim, eu tinha o cabelo, tava deixando, eu e uma outra amiga minha, a gente tava fazendo uma aposta para quem ia aguentar deixar o cabelo crescer. Porque fazia muito tempo que eu tinha cabelo curto, então meu cabelo naquela época estava na altura do ombro. E aí, o dia que eu fui para consulta com o oncologista, ele já me falou, seu cabelo vai cair.
Eu saí do consultório, passei numa amiga minha e cortei o cabelo batidinho já. Porque eu já sabia que ele iria cair, então o impacto de um cabelo comprido caindo ia ser maior do que um cabelo curto caindo. Então eu fiz ele um chanelzinho curtinho. Aí eu comecei a fazer, e isso foi antes de fazer a cirurgia. Eu saí da cirurgia, esperei 2 meses para poder fazer a quimio. O dia que eu fui para fazer a quimio, eu cortei mais o cabelo mais curtinho ainda já. Não tinha nem começado ainda. Aí eu fiz ele bem batidinho, sabe? O pessoal chama de Joãozinho. Aí eu cortei bem curtinho. Eu mandei as fotos, acho que o pessoal vai colocar aí durante a semana. Então tem foto minha careca, de cabelo, sem cabelo, e assim vai. Aí eu cortei bem curtinho, batidinho, e fui para minha primeira quimio. E é muito engraçado, porque eu não imaginava que cabelo doía. E eu tive a sensação do cabelo doendo, porque na verdade o que acontece? A quimioterapia, ela mata todas as células que estão em crescimento no nosso corpo, por isso que o cabelo cai. Ele precisa matar a célula do câncer, que é uma célula do nosso corpo mesmo, que ele está com crescimento desordenado. Né? Então o câncer é isso, é um crescimento desordenado das células do corpo, em determinada região. Então o medicamento, a quimioterapia, ela é justamente isso, ela impede e ela mata tudo que está em crescimento. Então unha não cresce muito, os cílios caem, não voltam, sobrancelha cai, não volta, e por isso que o cabelo cai. Então, quando os meus, né, o meu couro cabeludo, né, os meus folículos capilares começaram a morrer, eu sentia como se eu passasse a mão aqui na cabeça, era como se eu tivesse sentindo dor, uma leve dorzinha assim, como se eu tivesse feito uma depilação, na verdade. E aí, eu percebi, depois de 20 dias, na minha segunda quimio, que a hora que eu passei a mão no cabelo, que eu fui lavar, saiu um tufo de cabelo na mão. Eu falei, agora começou e agora vai, né? Vai cair tudo. Aí foi até muito engraçado, né? Eu já tava com o cabelo super curtinho. E a cada dia que eu olhava, tinha menos cabelo. E eu tenho muito cabelo. Aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, vou esperar mais um pouquinho. Na segunda quimio, um dia eu dormi. Na hora que eu acordei, eu tinha uma falha enorme aqui do lado. Que foi parecendo meio que caminho de rato, assim, a gente brinca, né? Porque ficava cheio de falhinhas. Mas aquele dia eu acordei e eu não tinha cabelo de um lado aqui, assim. Na hora eu até dei risada, porque foi muito engraçada a cena, né? Porque assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas a gente não espera que vai amanhecer faltando totalmente o pedaço. Daí nesse dia eu fui para a cabeleireira, eu estava até viajando, na verdade. Porque meu médico falava assim, faça tudo que você tem vontade. E eu fui fazer tudo que eu tinha vontade. Aí eu peguei, fui viajar, eu estava no Rio Grande do Sul. Falei, nossa, onde que eu vou achar uma cabeleireira em Caxias do Sul? Eu não conhecia. Fui dar uma volta, aí eu achei uma cabeleireira, entrei no salão e falei, você raspa a cabeça? Ela falou, nossa, mas você vai raspar? Daí eu expliquei para ela, e ela raspou totalmente a minha cabeça, e eu cheguei na minha casa naquele final de... Foram uns 10 dias viajando, eu voltei careca. Foi muito engraçado, porque na verdade, eu sou diretora de uma escola, né? Então a maioria já deve, que acompanha já sabe. E em dezembro as crianças entraram de férias, eu estava com o cabelo curtinho. E eles ficaram de férias, janeiro eu também saí de férias, e em fevereiro nós voltamos. E aí quando eles voltaram, eu já estava de lenço. Né? Porque eu não me adaptei com peruca, tá? Eu não consegui usar. E aí eu elegi e ainda uso, e estou usando esse mês todo de outubro, eu estou usando lenço, vou todo dia para a escola ainda de lenço, uso assim, em homenagem a todas as mulheres que estão em tratamento ainda. E aí eu cheguei na escola de lenço, uma aluninha minha olhou para mim, arregalou o olho e falou assim, tia Ju, o que é que você fez com o seu cabelo? Né? Daí eu falei, eu até achei super engraçado, porque na verdade as crianças têm mania de cortar o cabelo, né? O que ela imaginou? Que eu tinha pego a tesoura
e tinha picotado meu cabelo. Desobedecido a sua mãe, Juliana. Pois é, aí eu peguei e falei pra ela, falei, não, olha, a tia tomou um remédio que é forte e ele faz o cabelo cair. Então vocês vão ficar vendo, né, durante muito tempo sem cabelo. Então eu vou vir de lenço. Aí ela pediu pra ver, né, a minha cabeça. Eu não tive problema nenhum com isso, mas tem muitas mulheres que têm isso, né? Então, assim, a gente sabe que chama atenção, né? Não adianta a gente falar que não chama. Isso chama a atenção das pessoas, embora esteja mais comum. Mas é evidente que isso chama a atenção. Então, a gente percebe o olhar das pessoas. Então, assim, tem pessoas que ficam mais constrangidas. Então, assim, se você perceber que a mulher está constrangida, a mulher, o homem que está constrangido, principalmente mulher, porque, assim, cabelo está muito ligado à feminilidade, está muito ligado à beleza. Uhum. Então, assim, as mulheres sentem muito a queda do cabelo. Para mim não foi um problema, porque no meu foco era sarar. Não importava se eu ia ficar careca, se ia voltar a crescer ou não, o que eu queria era sarar. Então, eu não me importei. Daí eu tirei o lenço, mostrei para ela, né? Não mostrei para todas as crianças, mostrei para ela, porque para algumas isso pode até assustar. Ela passou a mão na cabeça, ela falou, ai, que engraçado, né? Então, assim, para mim isso foi natural, mas não é para todas as mulheres natural. E eu raspei a cabeça assim, tá? Juliana, fala das suas aventuras aí, que você falou que era para fazer o que tinha que fazer. Conta as suas aventuras aí pra gente. Boa essa! Quando eu acho assim, uma das coisas que o câncer faz, não só o câncer, mas eu acho que todas as doenças, eu acho que o pessoal experimentou um pouco isso durante a pandemia, na fase mais aguda. Você descobre a sua limitação, você descobre que o seu tempo, ele tem prazo de validade, na verdade. É essa sensação que a gente tem, que o nosso prazo de validade está chegando no final, né? Então você descobre que você é mortal. Até então eu nunca tinha parado para pensar como é que eu ia morrer. Porque para mim a morte era uma coisa tão distante. E ali, naquele dia que eu peguei o resultado, por isso que eu falo que foi um dia de luto, porque ali eu percebi a minha mortalidade. E ali, naquele dia, eu pensei em tudo que eu sempre tive vontade de fazer e não fiz. Não fiz porque eu fiquei dando, né? Porque eu não me coloquei em primeiro lugar. Eu não fiz porque o que eu achava que os outros iam pensar que eu ia fazer, né? Eu não fiz porque eu dediquei ao meu trabalho, eu dediquei na minha casa. Então, coisas muito que a gente sempre considerava muito importante, perdem valor. E coisas que você não dava valor, acaba sendo importantes. Então, assim, ficar com a família, passear com meu filho, passear em lugares diferentes. O que eu podia fazer, eu fazia. Eu inventei uma lista de coisas que eu queria fazer e fui fazendo. E tô ainda seguindo essa lista, tá, gente? Tem coisas aí... E aí, assim, tem sempre um que embarca comigo, né? Oba, tem sempre um que eu levo, né? Eu tô nela, né? Me põe nessa lista. Qual foi o primeiro, Juliana? A primeira coisa que... Fazia muito tempo que eu não ia pra praia. Eu fazia, acho que uns 4 ou 5 anos que eu não tirava férias para viajar, para ir pra praia. E no meio do tratamento de câncer, né, na minha terceira quimioterapia, indo para a terceira quimioterapia, eu precisei dar um intervalo maior, porque como caiu muito a minha imunidade, às vezes, quando você está em tratamento, por isso que demora bastante tempo, porque a minha quimioterapia era de 20 em 20 dias. Então, eu tomava a medicação, esperava mais 20 dias, aí eu tomava de novo a medicação. Entre a minha segunda e para a minha terceira, eu tive uma infecção, que é comum isso acontecer. Porque a nossa imunidade cai muito. E aí eu não pude fazer. Aí na época eu perguntei pro meu médico, né? Falei, nossa, faz tanto tempo que eu não vou na praia. Ele falou, vá pra praia. Quer ir pra praia? Vai pra praia. Ele falou, você vai ter que tomar mais cuidados. Mas você pode ir pra praia. Então eu fui. Primeira coisa que eu fui pra praia e fui andar de barco. Eu nunca tinha andado de barco. Né? Aí fui fazer um passeio de escuna.
Aí eu falei, nossa, eu fazendo quimioterapia, tomando medicação, porque a quimioterapia dá enjoo. Eu vou vomitar, vou dar um show. Eu falei, não quero nem saber, eu vou também. E não é que eu fui a única que não vomitei no barco? Ah lá, parabéns! Essa foi uma das primeiras aventuras. Andar de balão. A gente te entregando aqui, ó. Andar de eu já tinha uma tatuagem, né? A Deia Rosa está dizendo, grupo de aventuras, mergulho, viagem, está te entregando aí, ó. Aí o que aconteceu? Uma das coisas que eu também tinha vontade de fazer e nunca tinha me dado tempo para fazer, e era um desafio, foi um desafio para mim, era mergulhar. E aí eu falei, eu vou fazer mergulho. Só que daí eu falei, eu não vou fazer um mergulho só de passeio, que a gente chama de discovery. Eu quero tirar o meu brevet de mergulhadora. Aí eu fui fazer um curso de mergulho. Eu terminei o tratamento antes, tá? O curso de mergulho ele veio depois que eu já tinha terminado a quimioterapia e a rádio. Foi um ano depois. Aí eu peguei e fui fazer o curso de mergulho. Fiz o curso, foram 3 meses. Fiz minha prova de mergulho lá no fundo, né? Não é fácil para quem assim é mergulhador, sabe? É uma provinha meio chatinha, assim, mas é legal, porque a gente se desafia e eu gosto muito de desafio, né? Fui fazer mergulho. A única coisa que ainda tá na lista que eu ainda não fiz foi saltar de paraquedas. Por quê? Meu grupo de mergulho também faz salto. E como eles, assim, na verdade, eles fazem o salto individual, a gente não salta com alguém. E aí eu ainda não tive coragem de soltar sozinha, entendeu? Então eu ainda tô meio... aí eu falei que esse vai pro final da lista. Isso acontecendo, a gente filma e mostra pra vocês. Tem uma pergunta eu aqui. Eu também quero, essa eu tô dentro. Ah lá, já tem a sua parça. Mas eu aprendi... Já tem a sua parça. Tem uma... vamos lá, Cleide. Tem uma pergunta aqui, Juliana, muito importante, eu não posso deixar de fazer, porque lembra aquela história que a gente tem aqui, leva bem a sério, que informações salvam vidas, né? Ana, sim. Ju, minha mãe está doente, já tem 6 meses em tratamento e não gosta que a gente acompanhe ela. Por que vocês fazem isso? Você tinha acompanhante, Ju, durante o processo de tomar a medicação, de ir para o hospital, ou você preferia fazer isso sozinha? Na verdade, eu entendo a mãe dele. É porque, assim, é um processo doloroso para quem está acompanhando. Então, não é um processo fácil. E, assim, eu não sei como é em outros lugares, mas aonde eu fazia, são vários pacientes. Então, assim, tem paciente de toda... não é todo tipo, mas, assim, estágios diferentes. Às vezes, um sente mais do que o outro. Então, isso assusta muito as pessoas. Por isso que ela não quer. Porque, na verdade, ela não quer que você sofra com ela, entendeu? Porque, e eu falo que, assim, é muito engraçado, porque até hoje eu sinto o cheiro da quimioterapia. Dependendo da hora que eu entro, toda vez, eu vou a cada 6 meses no meu médico, no meu oncologista. Toda vez que eu entro, eu sinto, pode não ter aquele cheiro para as outras pessoas, mas para mim, o cheiro da quimioterapia é muito forte. Então, é bem isso, é para que ficam muitas lembranças, e é talvez por isso que ela não queira que acompanhe. Na verdade, assim, Ana, eu fiz um caminho um pouco diferente das outras pessoas. Eu não queria que o câncer me tirasse a vida, não só a vida vivida mesmo, assim, né, que eu morresse, mas, na verdade, eu não queria viver o câncer todos os dias. Então, eu optei por continuar com todas as minhas atividades, desde que eu tivesse condições para isso. Então, meu médico também recomendou isso. Né? Ele falou, olha, nos dias que você não estiver bem, a gente te afasta. Mas eu sugiro que você siga com a sua vida normal. Não viva em função do câncer. Então, eu fazia de tudo que eu podia para continuar com a minha rotina, né, o meu trabalho. Eu continuei trabalhando. Tinha dias que eu ficava um pouquinho menos, né, produtiva.
e todo mundo sabia disso, porque eu cheguei e falei, olha, eu estou fazendo o tratamento, eu não quero me afastar, então eu vou levar da melhor maneira possível. Então, o que eu fazia? Eu ia fazer a quimioterapia de manhã. Então, meu filho me levava de manhã, aí ele não ficava esperando, até porque é muito cheio de gente, né? E às vezes eles pedem mesmo para ficar apenas uma pessoa, e quem pode ficar sozinho não ficar acompanhantes. Então, eu optei por ele não ficar também. Até porque fica muito cheio, dependendo do local que acontece, né? Então, a gente deixa um pouquinho mais de espaço para os pacientes que estão aí em tratamento. Então, ele ia, e assim que terminava a minha sessão, faltando uns 10, 15 minutos, a própria enfermeira ligava para ele que ele podia vir me buscar. Então, daí ele vinha me buscar. Uma sessão de quimioterapia, dependendo das pessoas, né, no meu caso, ela durava 6 horas. Né, chegou a durar 6 horas. Então, assim, as primeiras duravam 4 horas e depois duravam 6 horas. Tinha dias que eu saía da quimioterapia e eu ia direto para o meu emprego. Eu almoçava lá na quimioterapia, no centro oncológico. Então, chegava de manhã, sentava, fazia minha quimio, aí na hora de começar a fazer a quimio, eles já perguntavam, né, se eu ia almoçar, se eu queria um lanche, e isso era para todo mundo. Mesmo no sistema do SUS, isso é oferecido, porque demora muito, né, para fazer a quimioterapia, não pode ser um processo demorado. Você ficar sem alimentação, né? Então é um tratamento meio demorado também. Pegando a tua fala aí, eu quero responder uma pergunta que estava aqui nos comentários. Quero mandar beijo. Esse beijo vai influenciar você a mandar beijos também. E a Cleire tem lá o tempo para conferir se a gente não deixou nenhuma pergunta de fora e formular a última pergunta. Deixa eu só cortar um minutinho. Por conta do nosso tempo. Eu queria desejar sucesso para a mãe desse aluno, né, que está aí. Dizer para ela ter força, né, e para ele também. Ter calma. É um processo demorado, mas as chances de cura são muito altas, né? Então, para ele ter fé e ter convicção que vai dar tudo certo. Essa pergunta veio do João. O João está no Projeto Cofrinho, né? No curso Projeto Cofrinho. E eu vi que, se eu não estou enganada, eu acho que ou é a Neuza ou é a Andréia que fez a mesma pergunta. O SUS, ele indica a mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. Sim, é isso mesmo. Mas lembra a história de você ter seu relacionamento construído com seu ginecologista? Ou seja, o médico ele está te acompanhando desde que idade? Desde quanto tempo? Que histórico médico ele conhece seu? Como que é o seu relacionamento com ele? Você chega lá e conversa tudinho mesmo? Ou vai lá só porque precisa do anticoncepcional? Ou vai lá só porque precisa fazer o Papa Nicolau? Você não conversa outros assuntos com esse médico. Ele precisa conhecer o seu histórico. E quanto mais informação você fornecer para o seu médico, melhor ele vai cuidar de você. No SUS, inclusive, a gente tem uma facilidade. Eu sou paciente SUS até hoje, né? Eu tive uma facilidade muito grande do meu ginecologista me acompanhar dos 11 aos 24 anos, e só aos 24 anos que ele me libertou para o mastologista e também o oncologista, porque quando eu tive câncer a primeira vez eu tinha 24 anos. Isso era praticamente inadmissível. Eu lembro que o doutor Arouca chegou para mim e disse assim: Ana, eu vou te encaminhar para lá, porque eles são especialistas, mas olha, não se assusta, porque eu nunca vi na sua idade câncer de mama. E aos 25 e 2 meses, eu descobri o diagnóstico positivo, né? Entramos em tratamento. Eu passei pelo câncer de mama 2 vezes na minha vida, aos 25 anos, e agora, recente, na idade que eu não vou contar, para não facilitar o cálculo matemático dos alunos que não acertam a minha idade nem com reza. Agora na gestação da Valentina, né? Eu gestei a Valentina durante o tratamento quimioterápico. Foi aí que eu fiquei gestante da Valentina. Então, o que acontece? O SUS ele oferece a partir dos 40 anos, mas pode ser feito antes. Eu mesmo, e gente, faz muito tempo que eu tive 24 anos, tá? Muito tempo, é muito tempo mesmo. Eu fazia a mamografia
porque teve lá a questão de descobrir se era real ou se não era. Então, o melhor exame sempre é a mamografia. Eu era jovem, eu tinha 25 anos da primeira vez, a mama era extremamente densa, meu filho Victor tinha 2 anos e meio, quase 3. Ele ainda amamentava, ele amamentou a meio-dia na porta do CAISM da Unicamp, e eu me internei a 1h da tarde e fui fazer a minha cirurgia às 18h30, depois que eles fizeram a sucção da mama. Porque mesmo fazendo ali, tomando remédio, tomei Parlodel, um remédio fortíssimo, para secar o leite, eu não secava. E mesmo assim a mama produzia o câncer e o leite, né? E meu filho ali. Então, assim, o médico vai saber te indicar. E se você tem 30, 22, 25, e ele achar que você é um caso para mamografia, ele vai pedir, o SUS não vai se negar a fazer. Aqui está a questão. O que acontece lembra aquela história? Nós nos deixamos por último. Normalmente a mulher lá dos 15 até os 40 anos, ela está tão ocupada em cuidar de todo mundo que ela esquece de cuidar dela, tá? Então, porque assim, a gente consegue viver com essa célula cancerígena até um bom tempo, porque o câncer não dói. Esse câncer de mama, tá, gente? O câncer de mama. Ele não dói, ele não incomoda a gente, ele tá lá só crescendo. Descobrir antes é a cura. Mas ele não atrapalha muito a gente no começo, ele só atrapalha do meio para frente. É assim que funciona. E aí, para concluir essa resposta, então assim, qualquer idade o SUS oferece sim, você tem o direito de pedir, é indicado a partir dos 40 anos, porque é um exame radiológico, como qualquer outra pessoa. Para fazer um exame radiológico, que você vai expor o seu corpo à radiografia, você precisa ter alguns critérios. Não se faz 3, 4 radiografias no ano, porque dá alteração celular. Então, assim, não pode estar gestante. Existem várias situações que o próprio exame radiológico coloca como limitador. Mas pode ser feito antes. Sim, o SUS faz, eu fiz. E aí vou aproveitar, antes de você falar, Cleire, vou mandar os beijos, que é para instigar a Juliana a mandar beijo também. Então eu quero mandar beijo para pessoas que eu nunca vou esquecer o nome. Dr. Sérgio Cabelo da Unicamp, chefe da Oncologia Mulher. Dr. João Guilherme Gilberto, ele fez a minha primeira cirurgia. Dr. Manuel Rosa Lima, que fez a minha segunda e última cirurgia. Dr. Júlio César Narciso, que para mim foi o meu anjo, que cuidou de mim desde os 30 anos até agora e que me faz sentir segura em relação a esse tratamento. Brigo, morro de qualquer outra coisa, só se for permissão de Deus, mas de câncer não vou. De câncer não vou. A equipe oncológica do CAISM, a equipe do Hospital PUC Campinas, ao meu grande e eterno amigo Amilcar, tem muita gente nessa minha lista de beijos. E você, Juliana? E a Cleire tem pergunta ali. Olha, eu tenho que... vou mandar meus abraços, meus beijos, o meu agradecimento a muitas pessoas. A primeira, minha família que me apoiou muito, né? Esteve do meu lado. O Wilson, meu filho, os meus pais, os meus irmãos, né? Alguns ficaram um pouco mais assustados, e outros, né, um pouquinho mais tranquilos. A Andréia, que é minha prima, né, minha irmã de... A gente é irmã, a gente é prima, mas a gente brinca que a gente é irmã. A gente brincava de ser gêmeas ainda, e a gente é completamente diferente uma da outra. E eu consigo ser amiga das duas, tá tudo certo. Eu queria agradecer muito ao Dr. André, que é meu oncologista, me acompanha, o Dr. Murilo Fumagalli, que é o meu mastologista. Preciso agradecer muito também ao Dr. Léo, que foi o médico radiologista, o Dr. Eduardo, que foi meu cirurgião também, porque eu fiz depois uma cirurgia preventiva, que foi a retirada dos ovários, né? Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho sobre isso. As enfermeiras, que a gente desenvolve uma amizade muito grande com elas, porque na verdade são elas que
aplicam a medicação, são elas que têm todo o cuidado, carinho com a gente, porque assim, o paciente oncológico, ele precisa estar muito tranquilo, porque uma das preocupações que eu tinha era ter veias. As minhas veias sempre se escondiam, né, na hora de fazer exame de sangue. As minhas veias são profundas. Tem gente que tem, assim, bem na flor da pele, que a gente chama, né? As minhas são profundas, então eram difíceis de achar. Então elas sempre davam as dicas, que o que eu tinha que fazer, como é que era para poder pegar, não perder veia. Essas são umas preocupações que a gente tem, que a gente nunca imaginou que a gente teria. Então, para as enfermeiras, a Rita, a Bianca, as minhas psicólogas, a Lohane e a Melissa, que me acompanharam e que a Melissa me acompanha até hoje, foram fundamentais. Então, tem muita gente assim que é fundamental no nosso acompanhamento, no nosso tratamento. Sou eternamente grata a eles. As meninas da creche, do meu trabalho, que me apoiaram, e elas sempre vêm e perguntam, eu sempre fico no pé, fez exame, não fez exame, tem que fazer exame. Às vezes elas vão, né, acontece da gente fazer o exame de mamografia e viu alguma coisinha ali. Elas já ficam todas assustadas, né, porque na verdade é uma coisa que chamou a atenção delas, né. E a gente fala, não, sempre pode acontecer alguma coisa e não é que vai ser câncer. Nem todos os nódulos que aparecem na mama são câncer, são nódulos específicos, né? Então, fiquem tranquilas, na maioria das vezes não é nada, né? Na maioria das vezes não é. Mas se for, né, como foi o meu caso, fiquem com fé, fiquem confiantes que dá tudo certo. Tá bom? Cleide, pincela tudo aí agora. Fecha a conta e passa a régua. Não, do que a gente tinha, tem uma que ficou aqui, a Neuzinha afirmando, né? Que tem pacientes que precisam de psicólogo. Né? Então, sem dúvida, né, Desculpa, Juliana? Cleide, deu uma cortadinha aqui para mim, Cleide, porque caiu a minha conexão na hora que você falou. Neuzinha afirmando que tem pacientes que precisam de psicólogo. Na verdade, Isso. o paciente oncológico, ele passa por uma equipe multidisciplinar. Quando é descoberto Eu ia até câncer, tocar nisso agora. quando é descoberto o câncer, ele não está sozinho mais com um único médico específico. Se de repente ele descobriu o câncer por um clínico, ele vai para o clínico e o especialista daquele câncer, que às vezes é numa outra região do corpo, no caso das mamas é o mastologista e o oncologista de mamas. E aí ele passa a ter vários outros médicos, desde médico voltado para radiologia e quimioterapia, desde a psicólogos, eles passam a gente por psiquiatra, se necessário for. A gente acaba tendo um acompanhamento multidisciplinar. Porque, como diz meu amigo e médico da guarda, doutor Júlio, o câncer é um fator biopsíquico e social. Infelizmente, é assim. E para isso ter uma efetividade de cura, precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, vários profissionais se reúnem para cuidar dessa mulher, desse homem, desse paciente. Ele não está mais sozinho, tá? E a família... Um que eu ia lembrar, Ana, deixa eu só interromper. Uma que eu ia lembrar são as nutricionistas. Elas são super importantes. Porque, na verdade, a gente... uma das coisas que acontecem, né, com a gente durante o tratamento é a alteração no paladar. Então, às vezes fica muito difícil para comer e comer é fundamental para o tratamento, porque a gente precisa manter a nutrição do corpo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não pode deixar de comer, né, durante a quimioterapia vermelha, porque ela tira totalmente o apetite, altera totalmente o paladar, então a gente não sente quase gosto de nada. Quando a gente vai para a quimioterapia branca, a gente quer comer a geladeira inteira, por causa do cortisona, dá uma fome lascada por doce ainda. Eu lembro muito. Aí elas controlam. Elas controlam o peso da gente também. A Amanda, ela falava assim para mim assim, quando eu fazia quimio vermelha, eu não queria comer, não é que eu não conseguia, né? Eu não queria, porque comer me dava náusea. E tem uma coisa que eu não faço, não gosto, me dá pavor, eu tenho pânico, é de vomitar.
Eu acho que é porque já passei tanto dessa fase que eu peguei pânico mesmo disso. E aí eu não comia porque eu sabia que se eu comesse, na sequência, né, eu ia ter aí essa questão. E ela me fez prometer, e durante 1 ano, gelatina foi a minha grande comida, né? Então, gelatina era meu suco, era minha água, era minha comida de colher. E a Amanda, ela me fez prometer para ela que pelo menos a gelatina eu ia fazer a alimentação. Depois eu fui para Branca, eu queria comer o planeta e não podia do mesmo jeito, porque daí a gente tem que estar ali controlando o peso e tudo mais. Então, um beijo, Amanda, lembrei de você agora. Não como mais gelatina hoje em dia. Ô, Ana, é assim, da minha parte, né, agradecer absurdamente a convivência com a Juliana, esse vigor, essa vontade de viver, né, essa mensagem de esperança o tempo todo, isso é muito, muito legal. Muito legal. E que as pessoas assistam mesmo a live e que isso sirva de bateria para muita gente retomar o caminho e seguir seu caminho. Juliana, obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Em última palavra, o câncer para mim foi minha grande salvação. Mudei enquanto pessoa, mudei enquanto gente, melhorei enquanto mãe. Tudo para mim ficou melhor, embora difícil. E para você, uma palavra, manda aí. Para mim foi uma transformação, Ana. Muitas coisas que eu como convicção e muitas coisas que eu tinha como certeza, elas se foram, né? Uma das coisas que o câncer de mama me mostrou, que eu sempre fui extremamente controladora. Eu queria ter o controle de tudo. Não é a primeira vez que a vida me vem e me mostra que o controle não está na minha mão. Foi a segunda vez que isso acontece na minha vida, né? Que na verdade eu não controlava mais, eu não controlava nem meu corpo, né? Nem as minhas células eu estava controlando naquele momento, né? E a gente não controla isso. Então eu passei a levar uma vida com mais leveza, me cobrar menos, né? E dar importância para outras coisas. Uma das coisas que me mudou também, e acho que isso é fundamental, foi eu acolher a minha sensibilidade, acolher aquele momento. E eu tenho aprendido, uma das coisas que eu coloquei na minha lista e eu fiz, foi praticar yoga. Foi uma das coisas que eu ainda faço, que eu comecei a fazer logo depois do tratamento, que eu precisei, né, durante o tratamento tem coisas que dá para fazer e tem coisas que não dá, tá? Às vezes não dá, né, pra gente fazer tudo. Eu ia às vezes pra academia, fazia uma esteira, devagarzinho, aí ficava 1 mês sem fazer, 2 meses sem fazer, aí voltava de novo, porque assim, eu não queria perder as outras coisas da vida. Eu estava em tratamento, mas o tratamento não era a minha única vida naquele momento. Então eu continuei fazendo. O yoga me ajudou muito no sentido de acolhimento, de respeito ao corpo. Então isso foi fundamental para mim também. Então assim, eu me dedico muito mais à minha saúde hoje do que eu dedicava antes do câncer. Não que eu não me cuidava, eu me cuidava. Eu fazia atividade física, mas não com aquele olhar que eu tenho hoje. Então eu falo que ele foi uma transformação. Que eu me cobro menos das pessoas, respeito mais meu corpo, minha cabeça, e além disso, eu acolho muito mais as minhas fragilidades do que eu acolhia antes. E nas aventuras, né? Tendo vontade de fazer as coisas, a gente vai atrás. Pois é. Gente, eu quero agradecer demais vocês que estiveram aqui, vocês que vão assistir depois. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, marca alguém que precisa assistir, compartilha. A Elisandra vai subir para a gente uma caixinha de pergunta para a Juliana. Façam perguntas, aqueles que estiverem em dúvida, pode perguntar, a Juliana é super de boa para poder falar, explicar, contar como foi para ela, a experiência dela, porque lembra, informações salvam vidas. É isso que a gente está produzindo aqui hoje. Outubro Rosa para a gente sempre importante, pelas histórias pessoais das mães dos nossos alunos,
que em vários momentos já foram compartilhados com vocês. E hoje, respeitosamente, cheia de carinho, a Juliana tornou público para vocês o que já era para ela no cotidiano dela, porque ela nunca escondeu, né? E ela veio contar para vocês esses bastidores do que é ter sido paciente. Juliana está de alta. A alta da Ju agora é de 5 anos. Já ganhou, né, Ju? Já, né? A de 5? O que a gente comemorou? Foi a de 5 ou a de 3, Ju? A de 5 anos. A de 5 anos. Comemoramos o mês. É um marco. Comemoramos o mês. É um marco, passado. Na verdade, né? Ela me ligou. Na verdade, ela teve a alta e veio para minha casa por um motivo de História de Sonhos. E aqui a gente vibrou e eu comemorei com ela porque eu sei a importância disso. E ela está de alta. Mas sempre levantando a bandeira que é importante a gente se cuidar em todo o tempo. Em todo o tempo é tempo de se Ana, eu só queria dar mais uma mensagem. A forma como eu levei o meu tratamento não é igual para todo mundo. Então, não se cobrem quem está em tratamento, que vai ver essa live. Nossa, ela fez isso, ela fez aquilo, ela teve isso, ela fez aquilo. É diferente para cada pessoa. Então, acolham o seu momento. A minha amiga, ela preferiu se afastar, ela preferiu ficar recolhida, ela optou pela peruca, ela não usou, ela não conseguia usar lenço, ela precisava da peruca para ela se sentir melhor. Tenho amiga, então assim, acolha você na sua possibilidade, né? Se permita sentir aquilo que você está sentindo e leve o tratamento da forma que você consegue. Tá? Só não desista, tá? Não desista se houver uma chancezinha que seja, né? Porque às vezes a gente sabe que é um momento complicado e algumas coisas não é para todo mundo que às vezes acontece da forma que aconteceu, o resultado que é o meu. Mas assim, lutem, aproveitem o tempo máximo que vocês podem e assim, faça o tratamento exatamente como o médico está falando, que é fundamental. Tem um recado bonito aqui, Ana. Manda só aí, antes da gente ir, ó. Iduskov, a Ju foi uma guerreira. Para mim, foi um exemplo de força. Parabéns, Juliana, é isso mesmo. Muito obrigada, gente, obrigada. Todos os pacientes oncológicos são, além não só os pacientes oncológicos, né? Tem gente que tem doença autoimune, tem gente que tem doença crônica. Então, todo paciente, ele é um guerreiro. Né? Porque o nome já diz, né? Paciente que está em espera, né? Que é paciencioso. E, na verdade, é aquele que está, naquele momento, acolhendo aquele corpinho, né? O nosso corpo, que às vezes dá defeito. Ué. Faz parte. Gastou, dá defeito. E gastou da forma errada, dá defeito também, gente. Tá achando que quem vai estar com a gente a semana que vem? Eu não conto, a Cleire não conta, a Ju não conta. Vai ter que acompanhar as redes para saber. Juliana, impagável. Obrigada por tudo, em especial por hoje partilhar a sua história. Cleire, obrigada por tudo, obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada a você. Falando com essa mulher aí que ensina um tantão para nós. Beijo, gente. Até a próxima. Eu que agradeço, gente.